Os preços dos combustíveis têm merecido destaque nas últimas semanas. De um lado, toda a discussão sobre medida provisória que retoma os tributos sobre combustíveis. Essa discussão acontece inclusive dentro do governo e também entre governo e oposição. Está o embate, né? Por outro lado, tem a política de preços da Petrobras, que tem provocado muitas discussões e também muita especulação sobre qual o comportamento da empresa a partir de agora. Ao mesmo tempo em que o governo busca reduzir déficit fiscal, tem essa preocupação de um lado, tem a necessidade de controlar a inflação de outro. Subiu o combustível, claro que isso tem peso, né, inflacionário, tem peso na inflação. Em entrevista coletiva, o presidente da Petrobras, ontem, inclusive, disse que a estatal seguirá outros parâmetros para definir preços e não apenas a paridade internacional, que é um dos pontos importantes. Mas não é só isso. Em meio a todo esse contexto, há uma discussão sobre subsidiar combustíveis fósseis e a necessidade de uma política de preços para o etanol. E é sobre isso que a gente vai conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e também do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Vamos lá, mexer nesse imbróglio, né? Na sua avaliação, qual é a tendência do atual governo, porque a gente sabe que o governo anterior tinha, né, com outra direção, obviamente, à frente da Petrobras, tinha uma outra perspectiva. Agora, o governo atual em relação à política de preços dos combustíveis e qual o papel, né, que cabe à Petrobras? A Petrobras, ela extrai o petróleo aqui no Brasil um custo ao redor de $30 o barril, já incluindo os impostos, e tem a oportunidade de vender esse petróleo por uma cotação ao redor de 80, 85, pegando a cotação de ontem, no mercado internacional. Então isso representa na prática, aí vamos arredondar os números, um lucro de $50 o barril. E por que ela faz isso? Porque boa parte do petróleo que ela extrai, ou uma parte significativa, ela não consegue refinar no Brasil, porque as refinarias foram montadas para um tipo de óleo, vamos assim dizer, resumidamente, mais fino, né, menos viscoso do que aquele que a Petrobras está produzindo no pré-sal. Então, ela exporta esse óleo e compra ou óleo para refino nas suas unidades ou então diretamente derivados de petróleo. E, por lei, ela vem praticando essa paridade internacional, ou seja, ela pratica aqui os preços baseados na cotação internacional. Com isso, né, explorando o petróleo a 30 e vendendo a 80, ela tem um lucro muito grande, em torno aí de $50 o barril, o que fez com que ela tivesse um lucro muito, muito grande, né? Foi divulgado recentemente o balanço, e pretenda distribuir 35,8 bilhões de dividendos para os seus acionistas, né, esse valor em real, o que coloca a empresa como a segunda maior distribuidora de dividendos no mundo. Só que tem um problema em relação a isso tudo, né? Hoje ela consegue, segundo relatórios publicados pela própria Petrobras, disponível no seu site, em 2021, né, obviamente o relatório não está atualizado, mas os números não seriam muito diferentes hoje, ela abastece 80% do mercado nacional. Então, se ela resolver falar assim, olha, realmente dá para eu vender muito mais barato aqui, porque o meu lucro com a exportação, ele é muito significativo, eu extraio o barril a 30, vendo a 80, então eu tenho uma margem aí de lucro significativo, eu não preciso praticar essa paridade internacional, eu posso preservar o interesse dos acionistas, preservar pagamentos de royalty, mas reduzir esse preço. E aí surge um problema. Como ela não abastece mais todo o mercado, se ela praticar preços muito diferentes daqueles praticados internacionalmente, os importadores privados que abastecem os outros 20% do mercado, eles podem ter a sua atuação inviabilizada. Então eles falam assim, não vou mais importar porque está muito difícil concorrer com a Petrobras. Realmente a Petrobras ela conseguiria praticar um preço mais baixo. Só que isso poderia criar um desabastecimento, principalmente em relação à gasolina, porque a desoneração do diesel ainda foi mantida, e isso poderia desabastecer o mercado, ou seja, tornar o mercado dependente exclusivamente desses 80% que a Petrobras consegue abastecer. Então, a Petrobras, hoje é uma coisa que as pessoas, né, ouço muitos comentários
TV, leio isso em jornais, que elas parecem esquecer, né, o mesmo comentário de políticos, é que hoje a Petrobras ela já não consegue abastecer completamente o mercado, até porque a BR distribuidora foi vendida. Então ela não tem mais a capacidade que ela tinha antigamente de atender a todo o mercado. Com isso, a Petrobras ela não pode ser, coerentemente pensando, utilizada diretamente como um instrumento de controle de preços dentro do Brasil, porque ela não é mais a única fornecedora. Ela pode atuar até um determinado ponto, sem que isso prejudique os investimentos dos importadores privados. E qual seria, aparentemente, aí a solução que se apresenta? Uma espécie de colchão, né, onde o governo ele conseguiria fazer reservas para bancar esse preço internacional, inclusive dos importadores privados, de tal forma que ele estaria, na prática, subsidiando o consumo de combustíveis fósseis, principalmente da gasolina, também do diesel, né, numa tentativa de manter o preço num patamar mais estável. Isso tem sido feito, por exemplo, em países europeus. A Itália recentemente estava numa discussão se ia ou não manter esse subsídio, né? Tem países que aumentam ou diminuem a carga tributária conforme a oscilação dos preços internacionais. Então, há vários modelos sendo estudados, ou seja, você tem um colchão ali, uma reserva para bancar isso diretamente, ou então fazer uma oscilação nos preços, né, na incidência de tributos, de tal forma a tentar manter os preços estabilizados. Mas a Petrobras sozinha, ela não consegue fazer isso. Causa preocupação, né, essa afirmação ontem do presidente da Petrobras, que a paridade internacional ela não vai ser mais o único parâmetro, porque dependendo da intensidade, né, com que ele carregar, estou dizendo, a empresa carregar na redução, isso inviabiliza essa importação pelos entes privados que acabam complementando esses 20% que a Petrobras já não consegue mais atender. Bom, tem que buscar alternativa, não é? Eu acho que esse é o caminho. Você já tratou desse assunto aqui. É o etanol que continua sendo uma boa alternativa? Bom, o etanol, ele consegue substituir a gasolina para praticamente toda a frota de automóveis, né? Nós temos já há muitos anos que os automóveis têm sido produzidos com a tecnologia flex, então eles podem usar tanto álcool, gasolina, ou a mistura dos dois em diferentes proporções. E o governo agora, ele adotou ali uma política que, no meu entendimento, é correta, porque ele manteve parte da desoneração no etanol, ou seja, o etanol continua, né, tributariamente com uma vantagem para o consumidor competitivo em relação à gasolina, só que o que falta efetivamente é uma política de biocombustíveis sinalizando qual vai ser a tendência do país nos próximos anos, né, na próxima década. E ontem, numa entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Lula, ele comentou, ele não usou exatamente esses termos, mas resumidamente seria o seguinte: a Petrobras não pode ser apenas uma empresa que explora e vende petróleo e seus derivados. Ela tem que ser uma empresa de energia, ela tem que ser uma empresa que invista em etanol de segunda geração, hidrogênio verde, outras fontes, adotando um caminho que tem sido procurado por outras grandes empresas de petróleo no exterior, que estão se reposicionando como uma empresa de energia. Seria muito bom que a Petrobras liderasse os investimentos em pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias, né, ligadas a energias renováveis, e foi isso que o presidente Lula disse ontem nessa entrevista à Bandeirantes, né, colocando que essa distribuição de dividendos, ela pode ser reduzida de tal forma a preservar a capacidade de investimento da empresa, não só na exploração de novas reservas, né, de petróleo, mas também o investimento em novas fontes de energia, fontes renováveis de energia. Agora, é muito importante que o presidente Lula tenha dito isso. Isso precisa sair do papel. Então vamos aguardar aí nas próximas semanas, a gente deve ter
definições a respeito desse papel efetivo da Petrobras, embora o governo tenha sinalizado, eu coloquei assim próximas semanas, mas talvez demore um pouco mais, porque ele falou, olha, talvez só a partir de abril que a gente consiga ter um controle maior sobre a empresa, porque será o prazo necessário para que ocorram mudanças na composição do Conselho. Sim, muito bem. Todos têm interesse nisso, até o cidadão comum, né? Porque isso acaba impactando para empresas, no transporte, combustíveis, inflação. Para quem não tem carro também impacta porque tem o transporte. Então, interessa a todos nós, a gente vai continuar acompanhando, né? Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do IEE. Tem o canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, lá você acompanha nossas conversas semanais, assim como em nosso portal. Vai na aba Atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Obrigada, professor. Uma boa semana a todos.